Amém, irmãos. Quero convidar você a abrir lá em Eclesiastes 9. Estamos em Eclesiastes ainda. Tem algumas mensagens ainda em Eclesiastes. Semana que vem a gente vai falar sobre, em Eclesiastes ainda 9, a gente vai falar sobre as questões imprevisíveis da nossa vida. Então, se você tem dificuldade às vezes com aquilo que é imprevisível, não falte semana que vem. Inclusive, semana que vem tem ceia. Então, Eclesiastes 9, nós vamos ler só o verso 1. Mas você deixa aí ligado, a sua Bíblia ligada aí em Eclesiastes, deixa aberta. A gente vai dar uma passeada em outros versos em Eclesiastes. Eclesiastes 9, 1 diz: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Os que o esperam, seu amor ou ódio, ninguém sabe. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale conosco ainda mais, pois o Senhor já está falando conosco desde a hora que saímos das nossas casas. Desde a hora que acordamos, o Senhor já está falando conosco. Por vezes a gente não presta muita atenção no que o Senhor fala, até num canto de um pássaro, o Senhor está falando conosco, nos mostrando a vida e as maravilhas da vida, através daquele simples passarinho. E agora o Senhor falou conosco através da música, das orações, e o Senhor irá falar ainda mais através da Tua palavra. Por isso, Pai, prepare os nossos ouvidos, que eles estejam abertos. Prepare o nosso coração, para que ele esteja disposto. E prepare, Senhor, a nossa mente para receber a Tua palavra, mas também praticá-la no dia a dia de nossas vidas. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitar a vida. Como que se aproveita a vida? A gente poderia aí escrever algumas coisas de como nós aproveitamos a vida. E é isso que a Eclesiastes está tratando aqui nesse início do capítulo 9. Lembrando, né, eu sempre gosto de frisar isso, o Eclesiastes, Salomão está trazendo aí a ideia de que ele se usou de exemplo, ele se usou de pesquisa, de experiência, para ver as coisas da vida. E ele percebeu que tudo debaixo do sol era vaidade, era algo fútil, algo sem muito valor. E ele frisa muito debaixo do sol, justamente para que entendamos que debaixo do sol é onde nós estamos. E Deus está acima. Então tudo que nós buscamos aqui acaba trazendo mais tristeza. Obrigado. Abre um vazio na nossa vida, e por isso o tema dessa série, Sentido da Vida, pois a gente complica demais a vida. Viver a vida é bom, a vida é boa. Há alguns que digam que não, mas ela é dádiva de Deus, e Ele que nos deu essa vida. O Eclesiastes vai nos mostrar que existem perguntas que a gente tenta responder na nossa vida. E parece que a vida tem mais pergunta do que resposta. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estava ouvindo uma música junto com a Paula. Eu não vou lembrar agora o nome dos cantores, mas eles falam, na música citava o Big Bang. E aí, como eu ouvindo aquela música, eu fiquei pensando, é tão mais fácil crer na criação. Mas a gente precisa ter uma teoria pautável, ainda que seja uma teoria não provada. Ainda que alguns digam que ela tem sim sua comprovação. E uma vez uma pessoa cristã bateu o pé comigo e disse, pastor, eu creio que houve o Big Bang. Falei, joia, quem apertou o botão dessa explosão? Se foi essa explosão, alguém precisou apertar o botão. Alguém precisou conceder, e nesse conceder, então, foi Deus. E Deus é mais incrível ainda, então, porque se de uma explosão, eu não sei os irmãos, eu nunca vi explosão, mas eu nunca ouvi dizer que de uma explosão surgisse algo bom, algo construtivo. Pelo contrário, explosão costuma destruir. E aí mostra a grandeza desse Deus, que de uma explosão ele criou isso tudo.
Se for, então, a teoria do Big Bang, porque a gente tem necessidade de responder perguntas. Mas, irmãos, Eclesiastes aqui vai dizer para nós que existem perguntas que não vão ter respostas. E a gente não vai conseguir essas respostas a essas perguntas. E ficar muito tempo tentando achar as respostas para essas perguntas podem trazer para nós esse vazio na nossa vida e a gente não aproveita a vida. A gente não aproveita aquilo que é bom para nós. Alguns ficam tanto tempo esperando as respostas sem encontrá-las, que começam a se irritar até mesmo com Deus. Tipo aquelas perguntas assim, por que comigo? O que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? E a gente fica ali se questionando. E achando que Deus está sendo injusto com a gente. A gente precisa entender que é mais sábio a gente reconhecer a nossa humildade de seres finitos, limitados, com mentes caídas, que precisam de um Deus superior, um Deus que nos ama, e nós somos incapazes mesmo de chegar a algumas respostas. O apóstolo Paulo já havia falado sobre isso. Romanos 11, 33 e 34 diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quem é capaz de ser tão sábio como Deus? Quem consegue ter a mente igual a de Deus? Mas nós somos limitados. Temos nossos limites. Por mais que a gente estude, por mais que a gente caminhe aí numa academia, nas faculdades, nós nunca vamos ter o total conhecimento como Deus. Deus entregou a nós, homens, uma mente que é para pensar assim. Limitada, mas que pensa. Que tem as suas faculdades. E há certas circunstâncias que não adianta. A nossa mente não vai alcançar. A gente não vai conseguir entender. Algumas mensagens atrás, quando estudávamos Eclesiastes, nós vimos lá a questão do justo sofrer. E aqui ele repete um pouco sobre isso. E a gente questiona, por que o justo sofre? E eu pergunto, por que o justo não pode sofrer? Por que a gente não pode pegar Covid? Lembra que eu comentei sobre isso? Que na auge da pandemia, infelizmente muitas igrejas, líderes religiosos disseram que quem pegava Covid é porque tinha uma fé fraca. E eu percebi que a minha está fraquíssima, que eu peguei 2 vezes. E aí a gente começa a pensar com o nosso entendimento sobre essa vida que é para ser aproveitada, que Deus nos concedeu. Não é aceitar um determinismo, nem um fatalismo. Não é isso que Eclesiastes está dizendo. Já que eu não respondo, então eu aceito mesmo, está ali determinado, acabou, não posso fazer mais nada. Ou esse fatalismo do tipo, é assim mesmo. Não tem jeito. Tem sim. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que esse aceitar as situações, aceitar a vida e vivê-la, é entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E é Ele que tem o controle. Ele que controla a nossa vida, Ele que controla a nossa agenda. E aí já começo a pensar de que lado que nós estamos dentro dessa vida que Ele nos deu para viver. De que lado que nós estamos vivendo. O verso 1 ele vai dizer o seguinte, eu destaco só um pedacinho que diz, estão nas mãos de Deus. Ele diz, refleti nisso tudo, cheguei à conclusão de que justos e sábios, e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que espera? Se o amor ou o ódio, ninguém sabe. As mãos de Deus, e essa metáfora que a Bíblia traz, falando sobre as mãos de Deus, representa para nós o seu amor, a sua esperança, a sua supervisão sobre nós, o controle dele. Quando nós olhamos, inclusive, para Jesus, a gente vê o amor, a mão de Deus, representado no amor. Quando nós olhamos a mão de Jesus Cristo perfurada por aqueles pregos.
As mãos de Jesus furadas mostram as mãos de Deus, a mão de amor. E nós precisamos estar justamente nessas mãos que nos guarda, que nos protege, que nos carrega quando é necessário, que se estende quando estamos caídos. Se nós não estivermos do lado das mãos de Deus, nós não temos esperança. Mas se a gente crê nessa mão poderosa de Deus, que para muitos esse mundo foi abandonado por esse Deus, que deu corda nele e foi embora, mas nós que conhecemos a Jesus, conhecemos um Deus que está com as suas mãos estendidas a este mundo, que não o abandonou, que o continua amando. Eclesiastes nos lembra que essa mão foi refletida justamente em Jesus, ainda que ele escreveu muito antes da crucificação. Mas ele aqui já vai mostrando um pouco com a sua própria experiência, porque Salomão viu essa mão de Deus sobre o seu pai, sobre Davi. E esse mesmo Salomão vê a mão de Deus sobre a vida dele no seu reino. Então ele está dizendo para nós, olha, vale a pena ficar debaixo dessa mão. É ali que nós precisamos estar. É ali que a gente aproveita bem a vida. Quando ele fala sobre amor e ódio, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente não sabe lidar com as emoções. A gente não sabe o que vai esperar. Ele está falando de emoções humanas, emoções que a gente não controla muitas vezes. A gente não consegue ter equilíbrio nessas emoções. E ele vai falar isso justamente porque quando a gente olha para Deus, e ele está falando de um tempo onde se cria nos deuses castigando, os deuses, quando as pessoas pisavam na bola, mandavam raio, mandavam enchente, e ele viu um Deus diferente. Salomão já contemplava esse Deus diferente. E aí ele que está dizendo, olha, muitas vezes a gente faz julgamentos com os nossos pré-julgamentos com relação a Deus, porque a gente ainda não entendeu qual é essa mão. Como que é a mão de Deus? A gente começa a achar que aqueles que amam a Deus não sofrem. A gente não passa pelas dificuldades dessa vida. Você já ouviu isso? Há pessoas que quando começam a sofrer e às vezes vão pedir oração, falam, você não está em pecado? Lembra lá dos amigos de Jó? Confesso que amigos como aqueles eu quero distância. Eles queriam porque queriam achar um pecado, para que Jó tivesse ideia por que ele estava passando por aquilo. E às vezes a gente tem isso. Achamos que alguma coisa aconteceu porque estamos em pecado. Às vezes pode ser mesmo. Mas nem sempre. Nesse sentido, a gente acha que essa vivência espiritual, a gente é blindado. E aí a gente começa a ter o amor ou ódio por Deus. Irmãos. Muitos que não entendem, a gente vê pessoas hoje fora da igreja que já não aproveitam mais a vida com Deus, porque não entenderam o que é o Evangelho. Pare de sofrer, já ouviu essa frase? E aí eu fico olhando para Jesus. Como ele sofreu? Como ele sofreu? Foi para uma cruz, foi preso, apanhou. Mas ele ressuscitou porque ele sabia que tinha um propósito. Quando eu olho os apóstolos, quando eu leio Hebreus 11, principalmente ali no finalzinho de Hebreus 11, que ele vai falando sobre uns que foram presos, outros que foram cortados ao meio. Quando a gente olha a história do cristianismo, onde cristãos foram mortos pelos leões, como um show para todos aqueles que estavam vendo. Quando eu vejo que na história do cristianismo, cristãos eram empalados e acesos para que as ruas tivessem luz, tochas feitas de pessoas, de cristãos. E às vezes a gente sofre um pouquinho, a gente já reclama de Deus, porque a gente ainda não entendeu a mão dele sobre as nossas vidas. A gente ainda não conseguiu entender de que lado nós estamos nessa mão.
E aí me faz pensar num segundo ponto que Eclesiastes vai nos ensinar de como aproveitar bem essa vida. É um tema que, inclusive, falei ontem, no nosso treinamento da estação. Que Deus não tem filhos preferidos. Sabia, gente? Deus não tem filho preferido. Até porque se ele tivesse filho preferido, seria um problema, né? Imagina, irmã, se Deus tivesse você como preferido e não a irmã Edilane. E Deus olhar assim, Helena, eu prefiro mais você. Edilane, Deus seria injusto. Agora Deus tem filhos íntimos. Aos seus olhos somos todos iguais, mas tem uns que têm mais intimidade. Não por escolha dele, porque por ele todos nós somos íntimos, mas por escolha nossa. Olha os versos 2 e 3 aí, Eclesiastes 9. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos acontece com o que teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e da loucura durante toda a vida. E por fim, eles juntarão aos mortos, se juntarão aos mortos. A diferença, irmãos, o que o Eclesiastes está dizendo é o seguinte: só existem dois tipos de pessoas, boas e más. E a diferença entre nós como cristãos é aqueles que entendem que precisam ter cada vez mais intimidade com esse Deus para entender a sua vontade, aqueles que estão meia boca e aqueles que não querem saber de nada mesmo. E diante de tudo isso, ter intimidade com Deus não significa estar isento de dificuldades e de problemas. Porque o Eclesiastes está dizendo, olha, o que acontece com o impuro acontece com o puro, o que acontece com o bom acontece com o mal. Não é o que eu faço, mas é como eu reajo a isto. As dores, aos sofrimentos, depende do jeito que eu reajo a tudo isso. Como que eu vou viver com isso? Como que eu vou passar por isso? Aí, se a gente voltar também algumas semanas atrás, vocês vão lembrar que existem pessoas que, diante dos sofrimentos, ficam apáticas e não querem mais viver. Se entregam. A vida é assim mesmo. E existem pessoas que olham e falam, não, isso aqui não me determina, eu não sou isso aqui, eu vou caminhar, eu vou avançar. Eu vou mais longe. E quando nós esperávamos os meninos, ou melhor, quando nós levávamos, não sei se a Paula chegou a ver, eu vi uma moça deficiente, ou especial, não sei qual é o termo que usa mais, indo fazer a prova. Ela poderia se entregar e falar, eu já sou desse jeito. É isso que Eclesiastes está dizendo, olha, é minha força de vontade. E quando eu olho para Deus nessa intimidade, qual é a força de vontade que eu tenho de ter mais intimidade com Ele, de saber a vontade dEle para a minha vida? De ser esse filho mais íntimo. E aí nessa intimidade entender que mesmo que os problemas e as dificuldades cheguem até mim, eu estou debaixo das suas mãos. E ali eu posso viver a minha vida. O problema é que a gente olha hoje, principalmente Brasil, a gente olha tanta impunidade, e a gente começa a olhar que aqueles que cometem impunidade estão cada vez mais ricos, mais prósperos, estão melhores. E aí a gente começa a duvidar da mão de Deus. E a gente até vacila na fé. Se você já pensou nisso, eu convido depois em casa, com calma, a ler o Salmo 139, porque o salmista ali aconteceu isso. Ele começou a dar umas balançadas. Mas aí a gente começa a olhar para o Eclesiastes e a gente percebe que mesmo essas pessoas, ainda que aos nossos olhos parece que a bênção de Deus está sobre aqueles que cometem os erros, a gente esquece que o dia deles vai chegar. A gente esquece que um dia, lá no juízo, Deus vai trazer o julgamento sobre essas pessoas. E o Eclesiastes 8, verso 12 e 13, que inclusive foi o da semana passada, diz o seguinte, que o ímpio pode cometer 100 de crimes, até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus.
para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias são como sombras, são poucos. O que o Eclesiastes está dizendo, olha, vai chegar o dia do julgamento. A vida aqui ela é boa. E não é porque eu sou filho de Deus que eu não posso ser rico. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele tem que tomar cuidado da forma que eu busco essa riqueza. Quando a gente fala de corrupção, a gente fala de muito mais do que dinheiro. Quando o Eclesiastes está dizendo, olha, os ímpios, eles até vivem bem. Mas vai chegar um dia que Deus vai cobrar isso deles. Talvez você passe uma vida inteira, irmãos, só suando, lutando. E teu vizinho, que faz pouco esforço, avança de uma forma assim inacreditável. Mas como que está a tua vida com Deus? Quando o Eclesiastes diz que sei muito bem das coisas que são melhores para aqueles que temem a Deus. Se você teme a Deus, irmãos, tem uma vida eterna te esperando, tem uma prosperidade eterna no céu te esperando. As riquezas daqui são passageiras. E aí a gente começa a olhar a maldade, e a gente ouve esse tipo de coisa que eu estou falando, e a gente fica ali angustiado. Você já se sentiu angustiado quando vê a TV, e você está ali orando, buscando a Deus, mas parece que a maldade não para, parece que o mal não diminui. O Brasil está para chegar em torno de quase 40% de cristãos, mas parece que o negócio só piora. Irmãos, 40% é muita coisa. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra. As cozinheiras aí, coloca 40% de sal na comida e tenta comer depois. É difícil, né? Porque sal faz diferença e a gente não está fazendo diferença, porque a gente está olhando muito para essa maldade e estamos nos tornando iguais. Não estamos fazendo essa diferença porque estamos do lado errado da mão de Deus. Se existe isso, né? Ou estamos fora dessa mão. E aí a gente fica com aquela maldade no coração, igual a dessas pessoas, e a gente não dá o exemplo, como falei semana passada, que a gente se torna incompatíveis com o Evangelho. E aí as pessoas não veem mais diferença em nós. A única diferença que vê, e assim mesmo em algumas igrejas, são as roupas. Um dia falando na faculdade, eles perguntaram qual roupa que eu usava para vir pregar, eu falei, igual eu estou aqui. Calça jeans, uma camisa social, quando está frio vem de blazer. É assim, você vai assim? Eu falei, porque não é roupa que me faz ser um cristão, mas é a minha vida. E a igreja? Eu falei, a igreja até hoje não me mandou embora, então deve aceitar essa roupa. Porque as pessoas, quando veem diferença, veem em roupa. A nossa diferença está na vida. E aí, às vezes, nessa indiferença que a gente vive no cristianismo, a gente vem com as perguntas. Por que Deus não acaba logo com o mal? Já não aguento mais o mal. Sabe por que Deus não acaba com o mal? Te dou duas respostas. Primeiro, quem aqui é bom o suficiente? Quantos de nós somos bons o suficientes para não sermos destruídos pela ira de Deus se Ele derramar agora? Deus ouve nossa oração, Deus acaba com o mal. Aí fala, pode deixar, é agora. Será que nós não seríamos juntamente destruídos? Nós não somos bons o suficiente. Pastor, mas eu sou da igreja, sou crente, batizado, entrego dízimo, canto, faço um monte de coisa, mas não é isso que conta, irmãos. O que conta é uma vida transformada, uma vida íntima com Deus. Deus não olha quanto que eu entrego nessa caixa. Deus não olha a roupa que eu uso. Deus olha um coração que está disposto diante dele. Segunda resposta que eu dou por que Deus não acaba com o mal, e é bem simples, é porque ainda não chegou a hora. Ainda que a gente começa a olhar hoje a sociedade, parece que está bem perto. Vai chegar a hora, e Deus está dando oportunidades para esses que causam mal, para se tornarem íntimos de Deus. E como?
Como que Deus, aonde que Deus, ou como Deus está fazendo isso, para que as pessoas olhem a sua bondade, o seu amor? É através de você e de mim. Esse mundo vai conhecer essa bondade de Deus através de você e de mim. Você lembra que eu já ensinei que nós temos 5 evangelhos? 4 estão na Bíblia. O 5º é você e eu. Como o apóstolo Paulo certa vez disse, que nós somos carta escrita e lida. E o mundo precisa conhecer Jesus através de filhos íntimos dele, que sofrem igual todos os outros. A diferença é a forma que sofre. Que honram a Deus, mesmo diante de um sofrimento. Que amam a Deus, mesmo parece que o mundo está acabando, mas continuam amando a Deus. Essa é a diferença das pessoas que Eclesiastes estão dizendo que eles vão perecer porque eles não amam a Deus. Deus os abençoa, Deus lhes dá um mundo, mas eles não amam a Deus. E um dia eles vão ter que prestar conta, eles vão dizer, mas eu não sabia. Fala, sabia, porque olha, o fulano do teu lado testemunhava de mim. Essa semana eu vi uma reportagem, irmãos, quarta-feira no PGM, eu agradeci a Deus por isso. E até a primeira, eu vi a reportagem 2 vezes. Na segunda vez eu fiquei feliz, porque na primeira eu fiquei triste. Curitiba, uma igreja está lá. A igreja traz ucranianos refugiados da guerra. Mas não dizia o nome da igreja. E eu vi quem era o pastor, vi a cabecinha branca dele. Por que eles não falam o nome do pastor, da igreja? Aí na segunda reportagem, mais tarde, falaram o nome da igreja. Primeira Igreja Batista de Curitiba traz, acho que 19 ou 29 refugiados ucranianos fugidos da guerra. Pagaram a viagem, estavam com eles ali na chácara, iam mandar para Prudentópolis. Eu falei, é isso que o mundo precisa ver. Não é o nome da igreja. O nome da igreja foi consequência. Mas ver que o povo de Deus está preocupado com o que está acontecendo no mundo. E está sendo resposta, porque são filhos íntimos. Quer ver, irmãos, Jesus voltar logo? Seja mais íntimo de Deus e prega o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Não precisa abrir a boca para pregar o Evangelho. Viva-o. O verso 3 diz que esse é o mal, que tudo acontece debaixo do céu. O destino de todos é o mesmo. Se eu sou íntimo de Deus, eu entendo que vai acontecer comigo também. Não é porque eu estou ali orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Eu sou ser humano, eu estou na existência. Quando vem tempestade, irmãos, a tempestade não escolhe quem é filho de quem é cristão e quem não é. Ela não escolhe. O terremoto, ele quando treme, Deus fala assim, essa casa aqui você não derruba, mas a do lado pode. O Covid não escolheu. E nem está escolhendo. A diferença é que quando tudo isso acontece, a gente sabe onde nós estamos. Estamos debaixo da mão poderosa de Deus. Jesus disse que ele faz raiar, falando do Pai, o seu sol sobre os maus e os bons, derrama a chuva sobre os justos e injustos. A diferença vai ser naquele dia em que soar a última trombeta e a gente estiver diante dele. Ali tem uma diferença dos justos e dos ímpios. Ali tem uma diferença, porque uns vão ser dito para eles, vinde benditos do meu Pai. Entra aqui na casa. Teu quarto está preparado, tua cama está pronta. E aqueles que não honrarem vão dizer, apartai-vos de mim. Nosso coração muitas vezes não consegue equilibrar amor e ódio porque a gente faz nossos pré-julgamentos e queremos colocar Deus dentro daquilo que eu acho que Ele deve fazer. Irmãos, Ele é Deus. E sabe qual que é o problema que a gente chega a isso? É porque cada dia a gente vai se ver na sociedade se afastando do Criador porque está se tornando Criadora. E se afasta do Criador. E a gente acha que o Criador já não tem mais lógica para a gente quer dar ordem para Ele, ou quer dizer que Ele não faz mais, que Deus é inútil. Porque a gente está tão preso nessa vida, a gente já não tem mais intimidade com esse Deus. E a gente não vive a vida como Ele quer.
A gente precisa viver a vida e viver bem, mas nunca se esquecer de quem nos deu a vida. Os versos 4 e 6 diz: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Aqui é mais um daqueles momentos em que Salomão está meio azedo com a vida, ele escreve uns versos bem azedos. A gente precisa entender o que ele está falando, ainda mais nesse tempo de pet shop, onde cachorro faz parte da família e vale mais às vezes do que um filho. A gente precisa entender o que ele está dizendo, porque foge muito do nosso contexto. Nos tempos bíblicos, o leão era símbolo dos reis. Inclusive, quando nós lemos a Bíblia, o leão é símbolo do Messias. Então tem muito valor. Se você vai num zoológico e descobre que tem a ala dos cachorros e a ala dos leões, qual que você vai visitar? Talvez alguns vão ver dos cachorros, mas vai querer ver o leão. Mas o que o Eclesiastes está dizendo é o seguinte: lá também tinha cachorros domésticos. Ele está falando dos vira-latas. Cachorros que não tinham valor. Que hoje até no Brasil vira-lata tem seu valor, né? O marronzinho aí, todo mundo tem em casa, tem seu valor. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: o que a gente precisa entender, e a mensagem é bem simples, que mais vale a pena estar vivo do que morto. O que adianta eu ter um leão morto lá na minha varanda, que não vai fazer nada, empalhado? Agora um cachorro pode botar alguém para correr, vivo. O que ele está ensinando é simples: olha, valorize a vida. E dependendo da posição que você está, dependendo do que você olha do outro, às vezes você é o cachorrinho vira-lata, você está olhando um leão, mas você tem vida. É bem simples o que ele está dizendo, porque depois na morte, irmãos, não dá para fazer mais nada. Todas as escolhas são feitas agora em vida. Tudo que a gente precisa é agora, enquanto estamos vivos. E nós não sabemos se estaremos vivos daqui a alguns minutos. Sobre isso eu falo semana que vem. O verso 5 diz, ou melhor, o verso 5, pois os vivos sabem que vão morrer. Você sabe que você vai morrer? Se não sabia, lamento lhe informar. Mas essa é uma das muitas certezas, ou poucas certezas que nós temos. Lógico, se Jesus voltar agora, nós seremos arrebatados, não vamos passar pela morte. Mas essa é uma certeza que nós temos. E quanto mais tempo eu vivo, mais longe do berço e mais próximo do túmulo eu estou. Isso é a lógica da vida. E Salomão traz isso já algumas vezes. Não é a primeira vez que você escuta isso aqui na mensagem de Eclesiastes. Porque a morte nos mostra que nós somos finitos. E mostra que nós somos igualados. Seja rico ou pobre, todos passam pelo mesmo destino, que é a morte. E quando a gente trata da morte e mostra porque eu sou finito, eu tenho um fim. Não sei quando vai ser, e o meu desejo é que demore. Não estou com pressa. O céu, segundo as Escrituras, é maravilhoso. Mas viver é bom, fala a verdade, irmãos. Viver é muito bom. Tomar sorvete no calor é bom. Comer aquela comidinha de domingo, aquela carne assada, aquela lasanha, viver é bom, comer é bom. Falando de comida, porque se tem coisa melhor na vida é comer, e a Eclesiastes fala isso. Viva bem, come e beba enquanto está vivo. E ele diz, come e beba enquanto está vivo, porque isso são bênçãos de Deus. Viver a vida, irmãos, exige de nós valorizar quem nos dá essa vida. Valorizar enquanto estamos vivos, porque o amanhã não sei como vai ser, e o ontem só serve de modelo para mim ser melhor hoje. Porque o que eu tenho é o agora. O que eu tenho para mim é esse momento. É nesse momento que eu preciso dizer eu te amo. É nesse momento que eu preciso dizer conte comigo. Ontem assistimos um programa, depois que subimos do treinamento aqui, e é aqueles programas de reforma de restaurante.
E o cara lá, o dono do restaurante, desesperado, porque estava falido. E o restaurante era do pai dele. E ali o cara que reformava, esqueci o nome dele, conversando, ele disse assim, olha, eu acho que o problema é porque eu não disse para o meu pai que eu o amava. E o jeito que eu estou dizendo é trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, mas eu não estou dizendo para ele que eu amo. Porque eu estou falido. Então eu não estou mostrando para ele que eu amo. E aí eu pensei, por que ele não diz para o pai agora que ama? Aí você pensa, mas pastor, ele morreu. Eu falei, diz, grita, pai, eu te amo. Já que não disse em vida. Agora, você pode fazer isso em vida. Não deixa para amanhã, amanhã eu não sei. E o ontem, irmãos, ontem foi ontem. Passou. É isso que ele está dizendo, mas viva com intensidade. Porque depois da morte não tem mais escolhas. E o Hebreus 9, 26 vai dizer, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, é só aqui. As escolhas são aqui. E a escolha de onde você vai passar a sua eternidade é aqui. Agora. Não deixa para amanhã. Amanhã não te pertence, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Você tem planos para amanhã, com certeza. Eu tenho planos para amanhã, já tenho uma agenda para amanhã. Mas se eu chegar amanhã, eu cumpro. E se Deus me permitir também cumpri-la. Mas o que importa é o agora. Precisamos ter em mente essa urgência da vida. Vivê-la bem, mas vivê-la debaixo da graça de Deus. Sabendo que é Ele que cuida de nós e que tem um porvir depois dessa vida. Não ser como aquele estudante de medicina que chegou para o seu pastor e disse, olha, hoje eu fiz a primeira dessecação de um cadáver, estava lá, cortei a primeira parte, cortei a segunda, cheguei nos órgãos e olhei e disse, a gente é só isso? Acabou? Chegou aqui, não tem mais nada? E aquele pastor disse, olha, se você não crer em Jesus, você acha que realmente acabou, mas tem uma vida depois dessa. E essa vida vai ser ainda melhor aproveitada depois dessa, se você estiver em Cristo Jesus. Se você buscar essa intimidade com Cristo Jesus. O Eclesiastes 12, 7 diz que o pó volte à terra, de onde veio o Espírito, volte a Deus que o deu. Que você saiba ainda hoje para onde vai o teu espírito? Quando o teu fôlego acabar, quando o médico dizer hora do óbito, você saiba agora para onde você está indo. Aproveite a vida. Essa é a instrução de Eclesiastes aqui no capítulo 9, no início. Aproveite bem a vida. Aquela expressão antiga, latina, carpe diem, aproveite a vida, cabe muito bem aqui. Aproveite a existência com aqueles que você ama. Diga, eu te amo. Diga, você é importante. Tenha essa intimidade com Deus. O verso 7 diz, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho, coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Encerramos aqui não com um cheque em branco dado por Deus para fazer o que quiser, mesmo que seja uma vida pecaminosa, não é isso. O que ele está dizendo é que Deus já nos deu bênçãos para serem vividas. Basta a gente aproveitar. Basta a gente viver bem essa vida. Basta olhar para Deus e Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho. E se eu tenho é porque o Senhor deu. E se o Senhor deu, eu vou aproveitar. Se eu quiser mandar mais, amém, mas já estou satisfeito. E aí a gente vai viver muito bem essa vida. Queridos, como está a tua vida diante de Deus? Como está a tua existência? Como que você está reagindo diante das circunstâncias que não te agradam, das dificuldades? Você está debaixo da mão poderosa de Deus ou está fora dela? Porque se você está fora, realmente esse mundo não tem prazer nenhum. Porque quando eu estou debaixo da mão poderosa de Deus, ainda mesmo diante de tanta dor, tantas circunstâncias, a gente busca força para viver, para agradá-lo, entendendo que isso aqui vai passar. O que é
a sua data de aniversário, o que é os anos de vida que você tem diante de eternidade. É que passa. É que logo, logo, a gente vai dar tchau. Agora, quando a gente chegar no céu, vai ter festa. Então, aproveite a sua vida, mas aproveite com Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar seus olhos. E nessa oração eu queria convidar você a refletir como está a tua vida com Deus, como está a tua intimidade com Ele. Se você já conhece Jesus, se você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, como que está a tua intimidade com Ele? Você está ali na mão dele, ou está já escapando pelo dedinho medinho, já está deixando de lado essa mão poderosa. Mas você que ainda não tem essa intimidade com Jesus, hoje é dia. Hoje é o dia. Agora é a hora de você entregar a tua vida para Ele. Vamos orar. Ó Deus, sonde os nossos corações. Queremos, ó Deus, estar debaixo da tua mão, ter intimidade com o Senhor e aproveitar muito bem a vida que o Senhor nos deu, com o Senhor ao nosso lado. Pois sem o Senhor nós não aproveitamos a vida, a gente só vai sobrevivendo. Mas nós queremos viver o melhor do Senhor para nós. Eis aqui teu povo, ó Deus. Ó Deus, sonde os corações daqueles que já te conhecem, talvez não tenham vivido ainda essa intimidade profunda. O Senhor não está aqui para nos julgar, mas o Senhor está aqui para nos dizer, vem comigo. Vou te ensinar a ter mais intimidade, vou te ensinar a viver as experiências comigo. Mas aqueles que ainda não deixaram os seus corações nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que, Senhor, ainda não entenderam que a vida é bem vivida ao teu lado, como filho ou filha do Senhor. Ó Deus, o momento é agora. A hora é agora. De dizer, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. De dizer, Senhor Jesus, eu quero ser discípulo, discípula do Senhor. Me salve, me resgate, ó Deus, do lamaçal do pecado. Ó Espírito Santo de Deus, tu sabes quem é esse e quem é esta que precisa orar desse jeito nessa noite. E com toda certeza viverá o melhor do Senhor, ainda que as circunstâncias sejam contrárias aos seus desejos. Mas terá esperança, terá algo mais que é Jesus na sua vida. Por isso, Senhor, mude os nossos corações essa noite. O Senhor sabe que precisa mudar. Transforme-nos. Que antes de colocar a cabeça ao travesseiro, de fechar os olhos para dormir, possamos, ó Deus, entregar, Senhor, aquilo que tem incomodado, aquilo que tem afastado nas tuas mãos. E quando amanhecer na segunda-feira, possamos levantar diferentes, renovados, mais íntimos. Pai, leve o teu povo em paz. Leve, ó Deus, debaixo do teu amor. Que o teu amor, ó Deus, seja a busca incansável de cada um. Que a tua graça, ó Deus, possa ser manifestada nessas vidas. E que teu Espírito Santo nos console em todo momento, em todas as circunstâncias, possamos sentir esse consolo e conforto. Assim que oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.